E aí, pessoal, trouxe aqui para vocês hoje para a gente resolver juntos uma questão de matemática da Fundação VUNESP, é do concurso público para professor adjunto de Educação Básica 1. Como vocês sabem, a Fundação VUNESP, né, são questões mais elaboradas, requer bastante interpretação, requer você prestar atenção nos detalhes, resolver por etapa. Então eu vou fazer agora uma leitura da questão toda e depois a gente retorna a questão, grifando os pontos importantes, resolvendo as etapas para a gente chegar numa questão aí bem resolvida, tá? Então vamos fazer primeiro uma leitura geral. Ó, Fred executou a quinta parte de uma tarefa e em seguida Juliana executou a sétima parte do total dessa mesma tarefa. Ok. No dia seguinte, Odete conseguiu executar a quarta parte do total da tarefa que Fred e Juliana haviam executado. Para terminar essa tarefa, o restante foi dividido igualmente entre outras 6 pessoas. Qual fração da tarefa total cada uma dessas outras 6 pessoas teve que executar? Viu que tem bastantes comandos aí? Então vamos começar a fazer a resolução e a gente vai fazer por etapa, tá? Primeiro, então vamos lá. Fred executou a quinta parte de uma tarefa e em seguida Juliana executou a sétima parte dessa mesma tarefa. Isso aqui é uma etapa, tá? Eu tenho que calcular então quanto que Fred e Juliana calcularam, né, executaram juntos. Nós vamos fazer esse cálculo primeiro, ok? Vamos lá. Então, Fred executou a quinta parte, ou seja, 1/5 dessa tarefa. E a Juliana, 1/7, já que é a sétima parte. Então, quantos que eles executaram juntos? Vamos fazer, então, na adição e subtração entre frações com denominadores diferentes. O que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer o MMC. Lembra que o mínimo múltiplo comum entre dois números primos, o 5 e o 7 são números primos, a gente só multiplica, né? Então, 5 vezes 7, 35. O que a gente faz agora? Ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 35 dividido por 5 é 7. E 7 vezes 1 é 7. Mais 35 dividido por 7 é 5. E 5 vezes 1 é 5. Vamos somar aqui em cima. Ó. 7 mais 5, 12. 12 e aqui mantenho 35. Então, veja, 12/35 foi o total de tarefas executados por Juliana e Fred. Vamos continuar? Ó, no dia seguinte, Odete conseguiu executar a quarta parte do total de tarefas que Fred e Juliana haviam executado. Veja, não é a quarta parte do total, foi a quarta parte do total de tarefa que Fred e Juliana haviam executado. Ou seja, Odete, vou colocar o O aqui de Odete, tá? Odete executou a quarta parte, ou seja, um quarto do total de tarefa? Não, do total de que Fred e Juliana havia executado. Então, 1/4 de 12/35. Tem que tomar cuidado nisso. Falei para vocês que é pura interpretação. Quando a gente resolve multiplicação de fração, quando a gente trabalha, né, com o conceito de fração, quantidade entre frações, essa palavrinha de se transforma em multiplicação, tá? Então, ela executou 1/4 de 12/35. Então, ela executou 1/4 vezes 12/35, tá? Então, se eu quiser saber quanto que é 1/4 de 70, eu vou fazer 1/4 vezes 70. 1/4 de 100 é 1/4 vezes 100. Então, a palavrinha de, né, quando eu me relaciono, me associo, né, com quantidade, eu tenho que fazer a multiplicação. Beleza. Multiplicação entre frações, ó, de cima vezes de cima. 1 vezes 12, 12.
E 4 vezes 35? Lembra dos palitinhos aqui, ó. 35 mais 35, 70. Então, 70 mais 70, 140. Ok? Aqui são números pares. Eu posso simplificar isso aqui, né? Para tornar uma fração menor. Ok? Posso. Então, vamos dividir por 2, já que os dois são pares. Vamos ficar aqui, ó, 6,70, né? Mas ainda dá para dividir por 2, porque ambos são pares. E aí fica 3,35, certo? 3,35. Veja, gente, esse 3,35 foi o que Odete executou, ó. Odete executou. E 12,35 foi o que Fred e Juliana executaram. Beleza? Vamos continuar a questão. Para terminar essa tarefa, o restante foi dividido igualmente entre 6 pessoas. Mas qual que é o restante? Então eu vou ter que fazer quanto que Fred mais Juliana mais Odete executaram. Eu tenho que saber disso. E depois eu tenho que pegar o que restou e dividir por 6. Tá. Eu sei que Fred mais Juliana executaram 12,35. E eu sei que Odete executou 3,35. E eu sei que juntos eles executaram 15,35. Professor, mas você não fez MMC? Não, porque os denominadores são iguais. Quando são iguais, não precisa. Eu tenho 12,35 mais 3,35 é 15,35, tá? Quando o denominador for igual, na adição e na subtração, não precisa de MMC. Bom, os dois números terminam com 5, logo são divisíveis por 5, tá? Então, aqui, 15 dividido por 5 vai dar 3. E 35 dividido por 5 vai dar 7. Ó, isso aqui foi o total de serviço executado, tá? Por todos eles já. Então, ó, serviço executado, tá? Então, esse foi o total executado. Mas veja, o restante foi dividido entre 6 pessoas, tá? Se 3/7 foram executados, então o que não foi executado foi 4/7. Lembra da barrinha? Ó? Se eu pegar essa barrinha e dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu falo que 3 foram executados, quantos que faltam executar? Faltam executar 4/7. Esse 4/7, ele vai ser dividido para 6 pessoas. Então, eu vou pegar aqui e dividir por 6. Nossa, como que eu faço essa divisão? Divisão entre frações? Sim, por quê? Porque o 6, se eu colocar 1 aqui embaixo, ó, eu transformo em fração. Divisão entre frações. A regra: copia o primeiro e multiplica o inverso do segundo. O que é inverso de 6 sobre 1? É 1 sobre 6, tá? E aí, na multiplicação entre frações, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 4 vezes 1, 4, 7 vezes 6, 42. São números pares, então eu consigo dividir por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2, certo? 42 dividido por 2 vai dar 21. Olha aqui. O restante, então, dividido para 6 pessoas, significa que cada um irá executar a alternativa B, 2/21. Ok? Então, eu peço para que vocês, se não entenderam, assistam de novo, com calma. Presta atenção nesses detalhes que eu coloquei para vocês. A banca VUNESP, ela sempre exige do candidato interpretação, são questões mais elaboradas, tem que resolver com cuidado e qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários que aí eu faço um outro vídeo para explicar para vocês e tirarem as dúvidas, ok, gente? Então,
Até o próximo vídeo. Obrigado por terem assistido.